Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas para você que não me conhece, meu nome é Luciane Marcondes, sou terapeuta holística, mestre em Reiki, e essa é mais uma aula de Reiki. E hoje nós vamos fazer um paralelo do feminismo, do feminino e da mulher com o Reiki, da energia feminina, né? Nós vamos falar da energia Yin, que é uma das energias, quer dizer, é a contraposição da energia Yang, que é a energia masculina, e que a gente falou na última aula sobre a necessidade da gente ser flexível, assim como o bambu, e nesse sentido trabalhar e aprimorar esse lado da energia feminina que todo mundo tem, independente de ser homem ou ser mulher. E o que tem a ver isso com o Reiki, com o Ho'oponopono? Tem tudo a ver, porque nós buscamos equilíbrio na nossa vida e para que a gente esteja realmente equilibrado, nós devemos ter as nossas energias equilibradas, tanto a energia Yin quanto a energia Yang. E eu vou tocar num tema que é um tema bem controverso, controvertido, polêmico, que é a questão do machismo e o quanto nós mulheres também somos responsáveis por essa criação do machismo enquanto sociedade. Por óbvio, nós acabamos tendo atitudes machistas por conta de todo o histórico e tudo aquilo que eu conversei com vocês nas outras aulas sobre a questão do ego, de como se constrói o ego. Como se constrói o ego, se constrói a personalidade. Dentro do ego, da personalidade, estão os conceitos e os preconceitos estabelecidos que são embutidos em nossa mente desde muito cedo. E a questão do machismo, ela é inerente a todos nós. Se a gente for parar para analisar a história, até bem pouco tempo a mulher não podia votar. Em alguns lugares do mundo a mulher ainda tem os seus direitos restritos a pequenas coisas. Se a gente for estudar a história, a gente vai ver que durante boa parte da história do mundo a mulher servia tão e somente para procriar. E hoje as mulheres estão conquistando o seu espaço e se fala muito do feminismo, o que se confunde muito com o feminismo. E algumas mulheres não entendem, né? E falam assim, isso é muito exagerado. Eu já cheguei a falar isso também, sabe? Isso daí é muito exagerado. Só que assim, o que é considerado muito exagerado hoje, talvez lá na frente não seja. Porque a história nos mostra isso. Lá atrás, quando algumas mulheres queimaram o sutiã em protesto aos seus direitos, e que por causa desses protestos, talvez a gente tenha o direito de votar, o direito de ir e vir, o direito de escolher trabalhar mesmo sendo casado, independente da opinião do marido. Porque se vocês não sabem, até bem pouco tempo, antes da legislação do divórcio, a mulher no Brasil não podia nem trabalhar se ela fosse casada, se o marido não desse permissão. Então nós tínhamos as relações, elas não tinham a equidade, né? Nós vivíamos relações onde o homem sempre estava em vantagem. Então é óbvio que isso é muito difícil de desconstruir para que a gente construa uma nova realidade, uma nova verdade diante do que a gente está vivendo hoje. E eu acho que esse é um dos grandes conflitos com relação ao que os casais vivem hoje e o perdimento de valores dentro da família. Nós temos o problema de que a mulher ainda tem vários conceitos machistas e por isso acaba criando homens machistas. Ao mesmo tempo, algumas dessas mulheres já se emanciparam em algumas áreas e acham que tem que ter igualdade. Acontece que os homens ainda não estão preparados, porque as mulheres que criaram eles ainda têm muitos conceitos machistas. Enfim, nós estamos num processo de evolução que exige muita paciência e muito trabalho. E muitas vezes a mulher que vai ensinar o homem a não ser machista não é nem a mãe, é a esposa, a namorada. É ela que vai ter a oportunidade de mostrar algumas diferenças para esse homem e construir ou desconstruir opiniões. Eu gostei muito outro dia que eu vi a entrevista daquele ator norte-americano, um negro fortão que fez As Branquelas e ele também fez Eu, a Patroa e as Crianças, esqueci o nome dele. Que ele falou que ele sofreu assédio
sexual e que ele não reagiu. E ele é um homem grande, musculoso, que todo mundo contestou por que ele não reagiu, tipo, está gostando, né? Aí ele falou, não, a minha mulher me ensinou a não reagir, porque eu, por ser um homem gay, grande, ou gay não, negro e grande, essa situação poderia ainda reverter contra mim. E ele acabou se submetendo àquele tipo de situação, saiu, né, sem brigar, sem nada, ficou super constrangido. O que a gente que vive nessa sociedade machista, a gente acha até que, como que pode, né, um negão daquele tamanho lá se sentir constrangido com uma mulher que catou no pau dele? Devia achar legal, né? Porque a nossa sociedade é tão machista que quando a gente fala, por exemplo, de abuso sexual em crianças, quando o abuso é feito de homens e meninas, todo mundo acha, ou a maior parte das pessoas acha aquilo um absurdo. Mas se o abuso for praticado por uma mulher com um menino, a gente já não acha, tem até piadinha. Eu lembro quando meu filho era pequeno, eu tive uma empregada que ela teve um comportamento inadequado com meu filho, que na ocasião tinha 3 anos e meio, 4 anos, ele me contou. E até hoje os meus irmãos tiram sarro, falam assim que eu acabei com a alegria do menino, que era babá. Para ver como que tem 2 pesos e 2 medidas em relação ao que é embutido na nossa cabeça do masculino e do feminino. E isso atravessa várias barreiras, inclusive, né, principalmente a questão da sexualidade, onde os homens, né, hoje acho que diminuiu um pouco, mas a cultura era, o menino chegava em determinada idade, vamos levar ele no puteiro para ele se iniciar. E a cultura da menina era, se você perder a virgindade antes, ninguém vai querer casar com você, como eu já disse, inclusive na aula anterior. Então nós vivemos permeados de conceitos e paradigmas limitantes, né? Essas crenças limitantes impedem que a gente viva a nossa sexualidade em plenitude, impede que a gente viva os nossos relacionamentos em plenitude, impede inclusive que a gente tenha paciência às vezes com os nossos parceiros, que muitas vezes não foram treinados para determinado tipo de situação, e a gente quer porque quer que eles tenham determinado tipo de comportamento, e isso não vai acontecer porque não foram treinados, a gente vai ter que treinar. É a questão que eu estou sempre falando para vocês, é o treino que faz toda a diferença. 5% é talento, 95% é treino. Então, desde muito cedo as mulheres escutam, aquela mulher lá é fácil. O que é mulher fácil? Na linguagem popular é aquela que já falei isso na aula anterior, vou repetir agora, aquela mulher que é ativa sexualmente, aquela mulher que gosta de sexo e por estar solteira ela se acha no direito de fazer sexo com mais de um parceiro. O que para uma sociedade machista, uma sociedade reprimida como a nossa, é um absurdo, né? Então aí começa a religião intervir na liberdade das pessoas, a religião dizer que isso é errado, aí começa os conceitos errados com relação à sexualidade, que eu escutei a minha vida toda por todas essas religiões que eu passei e que eu ouso discordar de todas elas. Eu não quero que ninguém concorde comigo. Eu simplesmente estou aqui dando a minha opinião, aquilo que eu sinto, e eu quero trazer vocês para uma reflexão. Vamos dizer que a gente tivesse sido criado como Mowgli, o menino lobo, no meio de lobos, e não conhecêssemos nada da cultura humana, ou seja, não teríamos nenhum paradigma, para a gente nada seria errado, nada seria certo, ou melhor, o que seria certo seria tudo aquilo que ele aprendeu basicamente com os lobos, que é a questão da sobrevivência, de comer. Falando de pirâmide de Maslow, nós estaríamos falando no primeiro degrau. Então, para ele, o foco principal era a sobrevivência. Ponto. Qualquer coisa que tivesse além disso, ele partiria de instinto. E quando a gente está falando de sexualidade, a gente fala de instinto. E o instinto, ele fala sozinho. Quem tem a minha idade ou um pouquinho mais novo deve lembrar da Lagoa Azul, que passou não sei quantas mil vezes na sessão da tarde. E Lagoa Azul mostrava lá
2 adolescentes que foram parar naquela ilha, crianças, e não tinham paradigmas, não tinham conceitos, não tinham preconceitos, não tinham história nenhuma, mas que em determinado momento os hormônios começam a falar mais alto do que qualquer conhecimento que você precise ter. O sexo é uma necessidade fisiológica. Nós temos um corpo físico, assim como a gente precisa fazer xixi, fazer cocô, a gente precisa fazer sexo. A não ser que em determinado momento da tua vida você tenha perdido a sua libido e de repente para você possa não ser mais importante. Ou algumas pessoas que nascem assexuadas. Mas no geral, qualquer pessoa saudável tem necessidade de sexo, assim como tem necessidade de ir ao banheiro. E lá na história da Lagoa Azul, em determinado momento, quando os hormônios começaram a fervilhar, eles transaram e fizeram um nenê. E é assim que é, a vida é assim. Nós somos movidos, em primeiro lugar, por instintos. Lógico que somos seres humanos e pensamos, raciocinamos, então muitas vezes a gente tenta controlar o nosso instinto. Quando a gente fala de sexualidade, é importante a gente ressaltar também um estudo que foi feito em cima dos macacos bonobos, ó, o sininho da capela. E para quem não sabe o que são os macacos bonobos, procure aí no YouTube. Os macacos bonobos é uma espécie de chimpanzé que foi estudado o DNA deles, e o DNA mais próximo do DNA humano é o DNA do macaco bonobo. O macaco bonobo, ele resolve tudo com sexo. Ele não tem amarra, né, gente? Ninguém foi lá falar para ele que aquilo não pode. Então, se ele está chateado, ele transa. Se ele está feliz, ele transa. Se ele está contente, ele transa. Se ele não está nada, ele também transa. E o mais legal é que eles transam meninos e meninos, meninos e meninas, meninas e meninas. Eles não têm regra. E eles não brigam. Toda vez que eles estão estressados, eles fazem sexo. Eu acho, a minha opinião é que a gente deveria aprender com os macacos bonobos. Eu acho que a gente deveria fazer mais sexo e menos briga. Mais amor e menos guerra. E essa questão sexual para a mulher, ela é muito diferente do que para o homem, né? E aí vocês devem estar pensando, mas o que tem a ver isso com Reiki, com Ho'oponopono? Tem tudo, gente, tudo a ver. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa descoberta e faz parte da quebra de paradigmas que eu estou trazendo para vocês, no intuito de fazer com que você saia desse curso transformado, inclusive nesses preconceitos de que isso pode e aquilo não pode. Eu quero que você pense com a sua cabeça e faça um exercício de que se você tivesse sido criado por alguém ou em algum lugar onde não tivesse nenhum desses preconceitos e paradigmas, como que você enxergaria essa questão sexual? Como que você agiria em relação a essa questão sexual? Então, eu vou estar insistindo nisso porque eu percebo um desequilíbrio muito grande, em especial das mulheres que não aprendem a conhecer o seu corpo e aí não tem condições de ensinar o seu parceiro, a sua parceira, daquilo que gosta, acaba se frustrando e criando doenças, principalmente na parte ginecológica. Tudo que envolve a parte ginecológica, quando nós desenvolvemos doenças, é porque a gente está com alguma memória de dor em relação à nossa afetividade sexual. Pode eventualmente esse problema ter sido instalado numa outra relação e que você ainda está com aquela memória de dor, mesmo tendo mudado o seu parceiro, e isso faz com que você ainda sofra as consequências desse problema, como uma espécie de delay. Nem tudo que eu vibro hoje acontece especificamente hoje. Daí também a dificuldade de se manter a vibração para cocriar coisas positivas na nossa vida, porque a gente é muito imediatista, nós queremos que tudo aconteça do dia para a noite, só que existe um delay, tanto para a coisa positiva quanto para a parte negativa. Todos esses preconceitos fazem com que as mulheres se bloqueiem. Como eu já falei anteriormente, em outra aula sobre a masturbação, né? A mulher tem muito preconceito. Algumas falam, eu não gosto. Não, não gosta não, porque não tem como não gostar, porque se masturbar dá prazer. Você pode ter um monte de paradigma que te impede de fazer aquilo porque você aprendeu que é errado.
Quando eu falo de masturbação, eu lembro que quando eu tinha 13 anos, eu fui babá de uma menininha, e ela tinha acho que 2 anos e meio, 3. E essa menininha, ela se masturbava, ela encostava no sofá e começava a apertar a perna e se masturbava. Todo mundo olhava, ninguém falava nada, tipo... Mas quantos pais e mães vão ver aquele tipo de coisa e vão falar para o filho assim, não faz isso não, isso daí é sujo, isso é feio, isso daí não pode. E aí você vai criando toda a restrição dentro da cabeça daquela pessoa de que aquilo não é certo, de que aquilo não pode, de que aquilo é feio, de que aquilo é sujo. E depois chega na vida adulta cheio de problema. Gente, vamos desmistificar, sabe? Vamos, os homens que estiverem assistindo essa aula, por favor, entendam que as mulheres são fogão a lenha e vocês são fogão a gás. A mulher, ela precisa se sentir amada em primeiro lugar para que ela possa realmente se entregar para o sexo de forma ampla. Não queira tão e simplesmente fazer um sexo mecânico, porque isso não vai ser legal nem para você, nem para ela e nem para ninguém. A mulher, ela necessita de toque, de preparo, de amor realmente. O amor com a mulher começa de manhã, quando você fala para ela, bom dia, como você está linda, sabia que eu te amo? É assim. Eu acho que a gente pode aproveitar as técnicas Kundalini que já foram dadas no curso para ativar essa questão sexual e quebrar esses paradigmas, libertando as nossas memórias de dor e trabalhar muito o Ho'oponopono. Bom, espero que tenha servido e até a próxima aula. Um beijo.